A mulher pariu na garagem, o marido corria desesperado e ela ainda pediu calma. Bem-vindo ao Mobcast, eu sou o Dr. Wesley e aqui o foco é você. Em Baiti, no Paraná, a Maíra entrou em trabalho de parto tão rápido que não deu tempo de chegar na maternidade. E uma câmera de segurança registrou tudo, ela parindo ali mesmo, na garagem de casa, enquanto o marido corria desesperado ao redor. A mamãe e o bebê tão bem, ela ficou 3 dias no UTI e já está em casa. E esse vídeo, talvez você já tenha visto, viralizou. Mas o que me parou foi um comentário, a mulher parindo e o homem gritando e ela ainda pedindo calma. Tem 9.500 curtidas a última vez que eu vi lá, só nesse comentário. E eu entendo porque tanta gente curtiu. Porque todo mundo reconheceu aquela cena. Não necessariamente aquela intensidade, mas o padrão de uma mulher em trabalho de parto que ainda precisa gerenciar as emoções de quem está do lado dela. E eu não estou aqui para julgar o marido da Maíra. Ninguém sabe como vai reagir numa situação de emergência até você estar nela. Mas eu estou aqui para falar o que eu defendo há anos no meu consultório e que esse vídeo colocou em evidência de uma forma que eu não poderia ter planejado. O pai precisa se preparar para o parto tanto quanto a mãe. E esse episódio é para gestantes que querem convencer o parceiro e é para pais que estão esperando o bebê e ainda acham que estar presente significa estar ali na sala. Não significa. Presença de verdade é outra coisa e hoje eu vou explicar o que é para você, tá? Existe uma diferença enorme entre estar presente e ser presente. Essa diferença se revela no momento em que o trabalho de parto começa de verdade. O pai que está presente fisicamente, mas não se preparou, vai fazer o que o marido da Maíra fez: reagir ao próprio medo. E não é culpa dele. Medo é uma resposta automática. Quando você não tem treinamento, quando você não sabe o que esperar, quando de repente a situação é mais intensa do que imaginava, o sistema nervoso reage. E aí o pai entra em colapso emocional justamente no momento em que a mãe mais precisa de uma âncora. Tem um cara que eu vou recomendar vocês seguirem no Instagram. O nome dele é Léo Fará. O Instagram dele também é @LéoFará com H no final. E ele fala muito sobre isso. Eu assisti uma palestra dele há um tempo atrás, ano passado, em outubro. Desde lá eu comecei a acompanhá-lo. Ele fala muito dessa questão. Você acha que às vezes está preparado, mas numa situação diferente muda tudo. Então é interessante se preparar. Porque o pai que é presente, que se preparou, ele faz outra coisa. Ele respira junto com ela na contração, ele aplica pressão nas costas quando ela pede, ele sabe quando que é a hora de ir para a maternidade, ele sabe o número do SAMU de cor, pergunta aí pro teu marido se ele sabe o número do SAMU, ele lê o plano de parto, ele sabe o que ela quer, ele tá lá para ela, não precisando de cuidado, mas oferecendo esse cuidado. E existe ciência por trás disso também. Tem ciência por trás de tudo. Os estudos mostram que a presença de um acompanhante preparado e empático durante o trabalho de parto reduz o tempo do trabalho de parto, reduz a necessidade de analgesia, reduz a taxa de cesariana de emergência e melhora a experiência da mulher com o parto, com a chegada do bebê de vocês. Não é sentimento, é dado. O acompanhante preparado é uma intervenção obstétrica real. Tem números para isso, tá? O acompanhante aí preparado, então, ele reduz a duração do trabalho de parto. Para a mulher isso é ótimo, né? Para o casal como um todo. Necessidade de energia e a taxa de cesariana, então não é detalhe, é parte de um nascimento aí adequado e respeitoso. Eu defendo essa obstetrícia há anos, tá? E esse respeito do parto não é só sobre a mãe receber o cuidado ou ter o respeito, é sobre o ambiente inteiro ao redor dela ser preparado para aquele momento. Claro que é difícil de ter tudo o que você deseja, tanto que muitas vezes eu falo, olha, vamos montar o teu plano de parto? A primeira coisa que eu digo é o seguinte, montar um plano de parto é fazer uma linha de expectativa versus realidade. Porque às vezes a gente está com uma expectativa de uma situação e a realidade pode ser outra. Então eu trago ali e falo, ó, isso aqui muitas vezes acontece dessa forma. Ah, eu estava imaginando aquele outro jeito. É bom de já preparar isso antes. Ter o parceiro junto faz mais diferença ainda. Isso ajuda demais. Porque um acompanhante despreparado, ansioso, que precisa ser acalmado durante todo o trabalho de parto, é um elemento de estresse dentro da sala de parto.
E esse estresse, como a gente já falou no episódio sobre o bebê e o cortisol materno, tem custo fisiológico real. O parceiro que se preparou é o oposto, é um elemento de regulação. A presença de alguém calmo, confiante, competente tem efeito direto na produção de ocitocina, que é o hormônio que conduz o teu trabalho de parto. Olha que diferença importante. É por isso que muitas vezes você vai ver ela assim, a paciente fala para o esposo, eu quero que o meu médico, a minha médica, a minha enfermeira, a minha doula esteja comigo no parto. Ela sente essa confiança, ela já sabe, é meio instintivo. E aí você, parceiro, entra nessa. Seja esse parceirão, entenda esse processo, isso é muito importante. Tá, mas doutor, o que o pai precisa saber na prática, real, oficial? Primeira coisa da preparação é ir às consultas do pré-natal. A gente sabe que não é fácil, né? Às vezes o pai tá aí na correria do trabalho e também às vezes não vai conseguir ir em todas, mas vai nas principais, vai lá no exame morfológico do segundo trimestre, onde o bebê aparece com os detalhes, a consulta onde o médico explica o plano de parto, a consulta do terceiro trimestre onde se discute o que esperar no trabalho de parto. Quando o pai ouve do médico, com as mesmas palavras que a mãe ouviu, o que vai acontecer é que ele não vai ser pego de surpresa. E surpresa é a mãe do pânico. Eu tenho um caso legal até para falar para vocês sobre isso. Eu acompanhei uma paciente, já tem uns 4 anos isso, tá? E ela tinha uma cesárea e ela vinha nas consultas sempre só ela, só ela. E ela e o esposo são 2 tatuadores bem conhecidos, mas vinha só ela na consulta. Aí um dia eu cheguei e falei, Carol, cadê o Bruno? Aí ela falou, o Bruno tá na correria, trabalha lá, ele não consegue vir. Eu falei assim, sabe que ele não consegue vir um dia pra gente alinhar algumas coisas? Porque ela tava desejando entrar em trabalho de parto, uma evolução de parto, e ele não tava no mesmo caminho que ela. Então ele veio, e aí eu mostrei pra eles algumas fotos de... Com 36 semanas ele veio. Eu mostrei pra ele algumas fotos de nascimento, mostrei como é que seria, falei, olha, tá tudo bem, eu coloco ali o pai para receber junto com a mãe e tal. E ele saiu encantadíssimo. Tão encantado que as fotos lá que eu tinha mostrado para ele, era uma equipe de foto que tinha feita, ele saiu, pegou o número de telefone do pessoal das fotos e já fechou lá o acompanhamento para o parto com a equipe de fotos. Olha que legal. E foi um parto muito bonito, muito bonito. Então ele ali na reta final, ele se doou mesmo, foi atrás, entendeu? E ele recebeu a bebê na hora do nascimento. Na hora que nasceu, veio para a mão dele mesmo. E ele falava, eu não gosto de sangue e tal. Eu tava ele lá recebendo ela e extremamente emocionado. É muito bonito de ver as fotos, porque a emoção toma conta e a preparação é isso. É muitas vezes alinhar alguns detalhes. Isso faz diferença. Segundo ponto de preparação que ajuda muito, ler e ouvir o plano de parto da tua esposa. O plano de parto não é para ser um documento da mãe, é algo do casal. O pai precisa saber o que está escrito ali, quais são as preferências dela, o que ela quer que ele defenda se ela não conseguir falar, o que fazer em cada cenário. Na hora do parto, ela pode não conseguir articular e você precisa ser a voz dela, da tua esposa, né? Outro ponto de preparação, conhecer os sinais de trabalho de parto, tá? Isso também é bem importante. Contração regular, que aumenta com frequência e intensidade, rompimento da bolsa, sangramento, tipo tampão mucoso. O pai precisa saber reconhecer esses sinais e saber quando é hora de ir para a maternidade e quando também é uma urgência. Quem foi ao pré-natal sabe disso. Quem não foi, não sabe. Importantíssimo, tá? Vira pro teu esposo e pergunta, e aí? Como que é romper a bolsa? O que acontece? O que a gente faz, né? É importante. Se vocês quiserem, gente, eu tenho uma consulta que é para montar o plano de parto. Só que ela é mais longa, tá? O plano de parto leva tempo, não dá para fazer tão rápido, tão breve. A gente precisa de vários pontos. Não é uma consulta rápida, ela dura aí umas 2 horas e meia. Então é tempo para se conversar sobre isso, tá? Quarto ponto, técnicas de suporte durante as contrações. Isso também é bem legal, porque a respiração ritmada junto com ela, a contração, ajuda muito. Pressão na lombar ali, a palma da mão, a pressão, alivia a dor para a maioria das mulheres. Até é bom que você vai treinando e vai vendo se funciona ou não. Posição de apoio durante as contrações e palavras de encorajamento no ritmo certo.
não vai passar no pico da contração, que pode deixá-la ainda mais nervosa. Mas às vezes uma presença silenciosa, com contato físico, isso se aprende em curso de parto, em vídeo, em preparação ativa, você indo atrás, você está aqui no YouTube, ou está no Spotify escutando isso, sem dúvida nenhuma, você já começou a se preparar. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Tem muito pai, que é parceiro demais. Eu tive uma vez uma situação bem inusitada. É interessante falar isso aqui para vocês, porque estava no consultório e tinha ali o agendamento de uma paciente. Pela manhã, era cedo. E aí a secretária pegou e me avisou um negócio. Ela veio assim, doutor, a paciente tal, o esposo dela mandou mensagem que está vindo para consulta. Mas ele avisou que está vindo só ele, a paciente não está vindo. Daí eu falei, tá bom, não tem problema, eu converso com ele. E beleza, e ele veio pra consulta e veio só ele mesmo, gente. Só ele, tá? Eu não sei exatamente, ele falou pra mim que ela acordou muito enjoada e tal e não queria ir pra consulta, queria ficar em casa. Beleza, não tem problema nenhum, é difícil, né? A gestação não é simples, né? A mulher passa por várias etapas, mas ele foi. E ficamos lá uma hora conversando, uma hora, explicando várias coisas pra ele e tal. Parceiraço, ele fez o parto do filho dele. Fez e foi muito legal. Eu sabia, quando eu conversei com ele aquele dia, eu já sabia. Esse parto vai ser muito interessante porque ela aqui tem um apoio grande, o apoio dele em tudo ali, sabe? Foi muito especial. O parto praticamente foi deles ali, eu tive junto como auxílio, como uma assistência, mas ele teve ali, ele recebeu, ele estava realmente bem preparado. Outra coisa que pode ajudar aí é saber que o protagonista não é você, tá? E esse talvez seja o mais difícil, mas também o mais importante. No trabalho de parto, toda a energia da mãe está concentrada numa coisa só: parir. Ela não tem capacidade de gerenciar as emoções do parceiro e ainda fazer o trabalho de parto fisiológico que ela está fazendo. O pai que entende isso não precisa de validação, não precisa de atenção, não entra em colapso, porque sabe que não é sobre ele. Quando ele sabe que não é sobre ele, ele se torna o suporte mais importante que ela tem. Olha que interessante, tá? Eu tenho muito caso que é exemplo disso. Tem muito pai que às vezes vem, entra em contato, às vezes não é nem a mulher entra em contato porque eles querem entender mais, eles me vêm lá no Instagram, TikTok, falam, puxa, gostei disso aqui, quero aprofundar mais, vem pro, pro podcast, vem pro YouTube e acaba encontrando mais informação, daí eles mesmos vêm para consulta e isso é muito importante, acaba fazendo muita diferença, tá? Aliás, o primeiro, eu faço bastante consulta online, né? Então a maioria das minhas consultas hoje é online, cerca de 90% das consultas são online. Primeiro porque facilita, eu fui passar a visita agora de manhã, daí essa paciente também só atendia online, fui para fazer a cesárea dela. Aí fui passar a visita hoje, daí ela falou, nossa, doutor, maravilhosa a consulta online, porque eu ia na consulta com o meu médico, ficava 1 hora e meia esperando lá, e aí entrava, em 15 minutos ele pedia os exames e eu ia embora. E aí na consulta online a gente resolve, claro, né? Conversa muito mais, eu tenho mais tempo também para falar com os pacientes, mas isso faz muita diferença. E olha que interessante, esse primeiro casal que eu atendi completamente online, tá? Lembrando que a paciente ela tem o atendimento presencial, que geralmente é pelo plano de saúde, mas aí ela no plano ela fica meio preocupada porque a consulta é muito rápida, a avaliação também é muito breve. Vem fazer a avaliação. Esse casal que foi o primeiro que eu atendi inteiro, fiz 10 consultas online com eles, e aí fomos para o nascimento. Quem veio foi o marido. Ele veio atrás. Ele procurou e aí ele falou, cara, foi muito legal porque eu tirava todas as dúvidas e era um horário que eu podia estar junto. A gente escolheu um horário ali sempre fixo para eles no mesmo momento. Ele podia estar junto, fora do trabalho, conversar, tirar as dúvidas dele. Ele tinha sempre a lista de dúvidas dele. Isso é bem legal e faz muita diferença para tua mulher, né? Então, eu gosto que você entenda e saiba disso. Se você está aqui, você já é diferenciado. O caso da Maíra levanta uma questão que a maioria dos casais nunca pensa. E se não der tempo de chegar na maternidade? Um trabalho de parto precipitado, que às vezes avança muito rápido, não é tão frequente, mas acontece especialmente em multigestas, mulheres que já tiveram outros partos antes, mas pode acontecer com qualquer um. E eu não estou aqui para ensinar obstetrícia domiciliar, estou aqui para dar o mínimo de informação que pode salvar uma vida numa emergência real, tá? Então, protocolo de emergência para um parto fora da maternidade.
Primeira coisa, ligue imediatamente para o SAMU. Eu perguntei para você se sabia o número é 192. Salva aí no teu celular, deixa já cadastrado. Cadastra também o número do médico, da médica, da enfermeira, da equipe. Cadastra, deixa salvo no teu celular, no do parceiro também. Se é parceiro, já salva aí, faz isso. Porque ali já começa uma orientação em tempo real pelo telefone, tá? E não desliga enquanto não tiver ajuda chegando. Então você vai conversando e vai vendo o que está acontecendo e passando as informações. Segundo, deixa ela assumir a posição que for mais confortável. Não força uma posição. Não pede para ela se mover se o bebê já está descendo. Terceiro, não puxa o bebê, tá? O bebê ele geralmente vai sair nas contrações. Suas mãos existem para apoiar, não é para puxar. Puxar pode causar lesão grave. Precisa ter conhecimento adequado para fazer as manobras de retirada do bebê. Então, o ponto principal é ser apoio, que faltou ali no vídeo da Maíra, né? A câmera grava e o marido ficou andando de um lado para o outro, ela mesma recebe. E o perigo, né? A preocupação é de que o bebê caia, porque ela estava em pé, cair no chão e, claro, se machucar em vários graus. Então, esse apoio, esse suporte ficar ali para receber esse bebê, tá? Sempre receba o bebê com as duas mãos, porque ele vai estar escorregadio. O bebê escorrega muito. Eu já vi casos de bebê que caiu no chão, de ser muito rápido, muito liso. Então isso é importante que você pegue, apoie a cabeça primeiro, depois o corpo e segure com firmeza sem apertar. Quinto, não corte cordão, sem tesoura, sem faca, sem nada. Deixe o cordão intacto. O bebê pode ficar no colo da mãe com o cordão e aguarda o SAMU. Sexto, mantenha o bebê aquecido. Pega a toalha, ali no vídeo você vê que uma outra mulher vem com uma toalha, enrola o bebê ou pega uma roupa que tiver. Recém-nascido pede calor rapidamente, isso é gasto de energia, então esse também é um ponto importante. Se o bebê chorar imediatamente, se ele não chorar imediatamente, estimula suavemente esfregando as costas com a toalha. Se ele não responder, o próprio SAMU vai orientar, iniciar uma reanimação, tá? Mas aí é com orientação, se você não sabe, se você não tem o conhecimento, já salva o número do SAMU, que para mim é o principal para você começar esse cuidado, tá? O marido da Maíra fez muita coisa errada do ponto de vista de preparo emocional, mas ele fez uma coisa certa, ficou, ele estava lá. Claro que isso importa. A Maíra não estava sozinha. Num parto de emergência, a presença de alguém, mesmo despreparado, mesmo em pânico, é melhor do que nenhuma presença. Imagina agora esse mesmo homem com o mesmo amor, mas com esse protocolo na cabeça, respirando fundo, ligando para o SAMU, apoiando sem puxar, mantendo a voz calma. A mesma cena, com preparo, tem outro desfecho emocional completamente diferente para ela, tá? Falamos de ciência, protocolo, preparo. Agora eu quero terminar de um jeito diferente, com uma carta, não para a mãe dessa vez, mas para o pai. Para o pai, importante. A gente também tem que falar do pai. Eu estou recomendando bastante gente hoje aqui, né? Tem um médico em São Paulo, aqui mesmo, gente, que é o Dr. Felipe Favoreto, que é o paternatal. Ele fala muito desse cuidado e do pré-natal do pai. Acho interessante você, como pai, ou até indicar para o teu marido que siga ele, que veja lá as postagens. Eu não vejo com tanta frequência, mas já assisti uma palestra do Dr. Felipe, achei muito interessante o trabalho dele e recomendo aí também porque é um pensamento importante, tá? Então vamos lá, pai, você não precisa ser médico, você não precisa saber fazer o parto, você não precisa ser invulnerável ou não sentir medo. Você precisa se preparar, porque a mulher que você ama vai entrar num processo fisiológico que vai exigir tudo dela. Corpo, mente, força, coragem, e naquele momento ela não vai conseguir te acalmar. Ela vai precisar que você já venha acalmado. E nas consultas não é obrigação dela te convidar, é obrigação sua querer ir. Ler o plano de parto não é frescura, é respeito. Aprender as técnicas de suporte não é exagero, é amor com preparo. O parto do teu filho vai ser um dos momentos mais intensos da vida de vocês dois. E como você se comportar naquele momento vai fazer diferença. Se você vai ser âncora, se você vai precisar de âncora, vai ficar na memória dela para sempre. Não como julgamento,
como história. Você tem tempo de se preparar, use esse tempo. Comentei para você que um pai com 36 semanas foi lá e conseguiu se preparar, você também consegue. Falando sobre essa questão aqui de ser um dos momentos mais intensos da vida de vocês, uma vez eu escutei 2 vezes de um pai, tá? No dia do nascimento, ele virou para mim e falou assim, cara, muito inteligente, bem bacana. Desde a primeira consulta, né, muito legal de conversar com ele, mas o dia que nasceu o filho dele, ele também recebeu ali. Ele já tinha uma filha que tinha sido cesárea e dessa vez eles tiveram um parto e ele recebeu o bebê. E ele recebeu o bebê e ficou muito emocionado e tal. Aí um tempo depois, depois de uma hora ali que tinha nascido, né, ele veio, eu tava ali ainda, ele veio comigo e falou um negócio pra mim assim, ele falou, doutor, eu preciso te falar uma coisa. Eu assino um negócio de milhões e eu nunca senti a intensidade do que eu senti hoje. E aí eu pensei às vezes assim, é até uma coisa do momento, né, que é uma coisa agora, ele tá emocionado e tal, né? Beleza, passou aquilo ali. Eu falei, fiquei feliz, que bom, né, realmente é um momento muito legal e fico feliz de poder estar participando com vocês aqui. Só que um ano depois, ele me convidou para o aniversário do filho dele. Ele fez uma festa muito bonita, bem legal. E em determinado momento, depois dos parabéns, ele tirou um tempo para repetir isso para mim novamente. Ele falou assim, ó, eu chamei aqui o Dr. Wesley e eu falei para ele lá no dia do parto e eu tô falando para ele hoje de novo. Vocês me conhecem aqui, eu tenho empresas, já fiz negócios milionários e eu nunca senti o que eu senti naquele dia. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa especial, muito especial. Claro que eu fiquei muito feliz, mas eu sempre falo, é o momento da família de vocês, não é o momento meu, né? Até fiquei muito feliz, claro, pelo agradecimento, mas é o momento deles e fico muito feliz de ter eternizado esse momento também na vida deles. Olha que ponto importante aí temos e é legal que você entenda isso, que você saiba isso. Eu falo sempre para as pessoas, né? As pessoas perguntam assim, você fez o par da tua filha? Eu falei, gente, eu fui como pai. E eu fico feliz de ter ido como pai, né? Profissional, técnico, a parte técnica eu vejo diariamente ou regularmente, né? Mas ser pai, para mim, foi aquele momento, foi aquela hora e ele não volta. É rápido. Sempre falo, abra a timeline da gestação, você vai ver que o nascimento é um risquinho. É rapidíssimo, né? Então, aproveite esse momento. Se você que está escutando esse episódio é a mamãe, manda pro teu parceiro logo esse episódio para ele escutar. Fala aqui, olha, o doutor pediu que você escutasse esse episódio. Não, se não precisar, nem comenta, só manda o link ali, às vezes é mais fácil, às vezes ele tá corrido lá, mas manda uma hora, ele põe ali, tá no carro, ele vai escutar, vai fazer diferença para vocês. E se você é pai e tá ouvindo isso, obrigado por estar aqui, não só por me ouvir, mas porque você vai fazer diferença para tua família, para tua esposa, para o teu bebê, sem dúvida nenhuma. O fato de você já ter chegado nesse episódio já diz muito sobre quem você está sendo nessa gestação. Já me segue aqui no Mavcast, porque todo dia tem conteúdo para você que está grávido, acabou de ter bebê, não só aqui, em todas as redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, YouTube, Spotify, em todos os lugares você vai conseguir ter informação do jeito que você merece, boa, de qualidade, tá, minha gente? De qualidade. Para você que quer aprofundar, agenda tua consulta online comigo. Eu faço consulta online todos os dias, tá? Todos os dias eu tenho agenda de consulta online. Vocês devem ter percebido que eu tenho algumas viagens aí marcadas, então eu tive que mudar um pouquinho o meu cronograma, reduzir um pouco as consultas online para conseguir adequar, mas eu faço sim os atendimentos e para mim é muito legal, tendo gente de norte a sul do país, algumas gestantes que estão fora também, eu converso muito sobre gestação, as preocupações, os medos, alterações dos exames. Marca a tua consulta online, você não vai se arrepender, não vai ser uma consulta de 15 minutos, não tenha dúvida em relação a isso, tá? O link para você acessar tá na bio, ou se não, em qualquer vídeo meu do Instagram aparecer para você, digita consulta que eu te mando o link direto no seu direct. Temos também o Discord, lá tem o Clube Mavi e lá temos o Minuto de Paz na Gravidez todos os dias. Eu gosto de fazer um minuto de relaxamento para mim e vai te ajudar também. É ali onde a nossa conversa continua toda semana. Que Deus abençoe o seu dia e não esquece, o foco é você.